Você sabia que existe um anjo tão aterrorizante que diante dele, até Satanás se curva de medo? E se eu lhe dissesse que nas páginas sagradas da Bíblia existem 4 anjos poderosos, cada um com uma missão específica no plano eterno de Deus, mas que entre eles há um tão terrível, tão assustador, que quando seu nome é pronunciado até os demônios tremem de pavor? Que esse anjo não é um demônio, mas um instrumento sagrado do Altíssimo, preparado desde o início dos tempos para cumprir algo que vai além da nossa compreensão? Prepare seu coração, porque hoje o Espírito Santo vai revelar verdades profundas sobre um dos mistérios mais assustadores e ao mesmo tempo mais esperançosos das Escrituras. Estamos falando de 4 anjos que mudaram o destino da humanidade. Anjos com poderes inimagináveis, mas um deles é diferente. Um deles carrega um poder tão devastador que representa a própria justiça e misericórdia divina trabalhando juntas. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas quem são esses anjos misteriosos, mas qual deles é o pior de todos e como isso se conecta com sua vida e seu destino eterno. Esta é uma revelação que pode transformar sua compreensão sobre os planos de Deus. Então, se você crê na palavra, curta esse vídeo e se inscreva no canal para conhecer mais sobre a palavra de Deus. E agora chegou o momento de revelar o primeiro dos 4 anjos. Mas antes de eu dizer o nome dele, você precisa entender uma verdade que vai abalar suas certezas. Esse primeiro anjo não começou como inimigo de Deus. Ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria e beleza. Seu nome era Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era o querubim ungido, o anjo mais próximo do trono do Altíssimo. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Imagine um ser tão glorioso que cobria o trono de Deus com suas asas. Tão belo que era coberto de pedras preciosas, mas dentro dele nasceu algo terrível, o orgulho. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, nos revela: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi nesse momento que Lúcifer deixou de existir e nasceu Satanás. Esse nome vem do hebraico Satan, que significa literalmente adversário, oponente, acusador. Ele não é mais o portador de luz. Agora ele é o inimigo declarado de Deus e de toda a humanidade. Satanás não é um anjo qualquer. Ele foi o mais poderoso de todos os anjos criados. Quando ele caiu, levou consigo 1/3 dos anjos do céu, como nos conta Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 1/3 de todos os anjos celestiais escolheu segui-lo em sua rebelião. Até hoje, ele comanda legiões de demônios que trabalham dia e noite para destruir a humanidade. E qual é a missão de Satanás? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele é o acusador dos irmãos, aquele que dia e noite está diante de Deus, acusando os filhos de Deus. No livro de Jó, vemos Satanás diante do trono divino, acusando Jó. Ele é o pai da mentira, como Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vou te contar algo que mostra o poder de Satanás. Quando Moisés morreu,
houve uma disputa pelo corpo dele entre o arcanjo Miguel e Satanás. Judas, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Nem mesmo Miguel teve coragem de enfrentar Satanás sozinho. Ele precisou invocar a autoridade do nome de Deus. Satanás conhece as Escrituras melhor do que muitos pastores. Quando tentou Jesus no deserto, usou versículos bíblicos distorcidos. Ele é estrategista, paciente, inteligente. Ele estuda você, conhece suas fraquezas, sabe exatamente onde atacar. Quantas vezes você já sentiu aquele pensamento destrutivo, aquela vontade de desistir? Era ele trabalhando nas sombras da sua mente. E aqui está a verdade que muitos pregadores não têm coragem de dizer. Satanás ainda tem acesso ao céu. O livro de Jó mostra que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, e Satanás vinha entre eles. Ele ainda está acusando você diante de Deus neste exato momento. Cada vez que você peca, ele está lá dizendo: Viu, Senhor? Esse aí não presta, esse aí não merece tua graça, mas graças a Deus temos um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Enquanto Satanás acusa, Jesus intercede. E o sangue de Jesus fala mais alto que todas as acusações de Satanás. Agora preste atenção. Apesar de todo esse poder, apesar de ser o príncipe deste mundo, como Jesus o chamou, Satanás não é o anjo mais perigoso. Ele é poderoso sim, ele é temível sim, mas existem outros três que você precisa conhecer. E quando você descobrir quem é o pior de todos, você vai entender porque até o próprio diabo recua diante dele. Agora vamos conhecer o segundo anjo. E prepare-se, porque esse é o guerreiro mais famoso do céu. Seu nome é Miguel. E quando você entender quem ele realmente é, você vai perceber que existe uma guerra acontecendo agora mesmo por causa de você. Miguel. Esse nome em hebraico significa quem é como Deus. Não é um nome qualquer, é uma declaração de guerra. Cada vez que Miguel enfrenta as forças do mal, seu próprio nome proclama a superioridade do Altíssimo. Quem é como Deus? Ninguém. Nem Satanás, nem demônio algum se compara ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia chama Miguel de arcanjo. Judas, versículo 9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Arcanjo significa príncipe dos anjos, o comandante das hostes celestiais. Ele é o general do exército de Deus. E onde está Miguel agora? Ele está lutando por você. O livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, revela: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Existe uma batalha no mundo espiritual, príncipes demoníacos controlando nações inteiras, e Miguel é enviado para quebrar essas fortalezas. Daniel capítulo 12, versículo 1 revela: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel é o protetor do povo de Deus. Quando você clama, quando você ora, Miguel está na linha de frente batalhando por você. Mas a guerra mais famosa de Miguel ainda está por vir. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, descreve:
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o A gente pensa que o petróleo que tiram da terra já é gasolina, né? Mas não, aquilo é só o cru, literalmente o petróleo cru. Na real, petróleo é um nome geral que inclui gás natural, óleos e até derivados sintéticos. Mas o que acontece com esse líquido preto? Eles mandam o bicho para umas torres gigantes, chamadas torres de destilação, e esquentam a mais de 600 graus. Aí começa a mágica. Primeiro sai o gás de cozinha, aquele do botijão. Depois vem a gasolina, a que a gente põe no carro. Logo em seguida, o querosene, que faz os aviões voarem. Mais embaixo, o diesel, combustível dos caminhões. E abaixo disso, o óleo combustível pesado, usado em navios e fábricas. Aí sobram os óleos lubrificantes, que também viram plásticos, ceras e produtos químicos. E lá no fundão da torre, o asfalto, o mesmo que vai parar nas ruas que a gente pisa. É louco pensar que esse mó líquido preto e pegajoso vira 1000 coisas diferentes que usamos todos os dias sem nem perceber. Então, da próxima vez que você ver um caminhão-tanque passando ou uma rua novinha sendo asfaltada, lembra, tudo começou com o pá petróleo cru, subindo e descendo numa torre fervendo, até virar o mundo moderno que te cerca. Miguel lutará novamente no fim dos tempos. A Bíblia registra apenas alguns momentos em que Miguel, o arcanjo, pisa no campo de batalha. Mas cada vez que a história muda em Daniel 10, ele rompeu um impasse de 21 dias no reino espiritual. Em Apocalipse 12, ele levou o exército do céu contra o dragão, derrubando Satanás, e ainda assim a profecia diz que sua luta não acabou. Daniel 12:1 adverte naquele momento: Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, surgirá. Haverá um tempo de angústia, como não aconteceu desde o início das nações até então. Miguel vai subir novamente, desta vez não apenas para empurrar a escuridão no céu, mas para defender o povo de Deus na tempestade final na terra. Quando ele luta contra o movimento dos anjos, quando ele se levanta, o reino das trevas treme. E quando a ordem vier, nada no inferno pode impedi-lo. Se você ficar com o Rei do Céu, serve, digite amém e declare: Obrigado, Jesus. Você sabia que existem 2 homens na Bíblia que nem Satanás ousou tocar? 2 nomes esquecidos por muitos, mas que fizeram até o anjo da morte se recolher em silêncio. Homens que não foram vencidos, homens de carne e osso como você, que caminharam nesta terra, que se negaram a provar da morte e misteriosamente foram arrancados, simplesmente desapareceram. Apenas com o eco do poder do próprio Deus Altíssimo. Foi Deus dizendo: esses são meus. E mesmo que você não acredite em destino, saiba de uma coisa: essa mensagem chegaria até você. Mais cedo ou mais tarde, você descobriria. Mas o seu dia é hoje. O próprio Deus, com toda a sua grandeza, vem lhe dizer: este é o seu momento, aqui e agora. O primeiro é Enoque. Ele não era rei, não era sacerdote, mas andava com Deus num nível que nenhuma geração jamais viu. E um dia, Deus olhou para ele e disse: você não pertence mais a esse mundo. E Enoque sumiu. Ninguém viu, ninguém tocou, nem Satanás conseguiu impedir. Porque Enoque viu o que homem nenhum podia ver. Ouviu o que os céus guardam até hoje. E por isso foi escondido da terra. Mas o segundo é mais misterioso ainda. É Melquisedeque, chamado de Rei de Justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia grita: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de existência. Quem é esse homem que abençoou Abraão, recebeu o santo e desapareceu como se nunca tivesse existido? A resposta está selada nos últimos dias, porque esses 2 ainda têm missão. Eles foram preservados porque o tempo deles não chegou, mas vai chegar. Apocalipse fala de 2 testemunhas que virão com autoridade, pragas e fogo na voz, para confrontar o mundo e encarar o anticristo cara a cara. E muitos acreditam. Eles são Enoque, eles são Melquisedeque, eles não morreram, porque o céu ainda tem planos, e quando voltarem, não virão como homens, virão como juízes do Altíssimo. Se você está ouvindo isso agora, não ignore, o relógio profético não para.
Feche os olhos e diga com temor: Senhor, prepara minha alma para o que está por vir. Se essa palavra sacudiu seu espírito, comente: eles ainda estão vivos. Compartilhe com quem precisa despertar. E se inscreva, porque a profecia começou a se cumprir. Porque o anjo mediu Jerusalém com uma linha. Em Zacarias 2, o profeta vê algo estranho. Um anjo segurando uma linha de medição, caminhando em direção a Jerusalém, não para destruí-la, não para julgá-la, mas para medi-la. Porque Deus estava se preparando para restaurar a cidade, ele não estava apenas medindo land, ele estava declarando propósito. Esta cidade não foi abandonada, foi escolhido. O anjo diz: Jerusalém será uma cidade sem muros, pois eu serei uma parede de fogo ao redor dela, sem tijolos, sem portões, apenas Deus defendendo o que é dele, porque o que ele mede, ele protege, o que ele marca, ele se enche de glória, e o que Deus mede, ele pretende restaurar, não apenas com pessoas, mas com sua glória. Se você acredita que Deus ainda está medindo lugares para o seu propósito, digite amém e declare: marque-me, Senhor. Você sabe quem são os 8 filhos de Abraão registrados na Bíblia? Pouca gente conhece todos os filhos de Abraão, mas cada um deles deixou marcas silenciosas que atravessam as páginas da história bíblica. Ismael, o primeiro filho de Abraão nascido da serva egípcia Agar, veio ao mundo por um plano humano diante da espera pela promessa. Mesmo não sendo filho da aliança, Deus ouviu o clamor de sua mãe no deserto e prometeu que dele nasceria uma grande nação. Ele se tornou pai de 12 príncipes e viveu 137 anos, sendo ancestral de muitos povos árabes. Isaque, filho do impossível, nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Foi chamado de riso, porque sua chegada fez Sara rir de alegria e incredulidade vencida. Isaque foi o herdeiro da promessa, o filho amado que quase foi oferecido como sacrifício, mas poupado por Deus. Ele herdou a bênção da aliança e deu continuidade ao plano divino para formar um povo. Mas antes de irmos para os outros filhos de Abraão, já salva e manda para alguém esse vídeo, pois isso nos incentiva a produzir mais conteúdos como esse. E se os personagens da Bíblia parecem complexos para você, acesse o link na bio do nosso perfil e adquira um e-book com histórias bíblicas bem explicadas. Então, Zinrã foi o primeiro dos filhos de Abraão com Quetura, a mulher que ele tomou após a morte de Sara. Joxan, também filho de Quetura, é lembrado como pai de Sabá e Dedã, nomes ligados mais tarde a povos comerciantes e regiões ao sul de Canaã. Sua descendência pode ter influenciado os caminhos do comércio e da cultura no mundo antigo. Medã é outro filho de Quetura listado sem muitos detalhes, mas seu nome ecoa na genealogia de Abraão como parte dos muitos ramos que se espalharam pela terra. Ele representa os frutos da velhice de Abraão, vidas que se multiplicaram pelo Oriente. Midian, entre os filhos de Quetura, foi o que teve destaque histórico. Seus descendentes, os midianitas, interagiram intensamente com Israel. Foi no território dos midianitas que Moisés se refugiou, casou com Zípora e ouviu Deus falar pela sarça ardente. Esbaque, ele foi parte da geração que povoou o Oriente por meio de Abraão. Suá é o último filho mencionado entre os filhos de Quetura. Séculos depois, um homem chamado Bildade, amigo de Jó, seria identificado. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Houve um demônio tão ousado que se atreveu a enfrentar não apenas um, mas 2 dos arcanjos mais poderosos do céu. Seu nome não é revelado,
mas a Bíblia o chama de príncipe do reino da Pérsia, um espírito maligno que governava as forças ocultas por trás de um império. Quando Gabriel desceu com uma mensagem de Deus para Daniel, o príncipe da Pérsia interceptou seu caminho e o manteve bloqueado por 21 dias. Gabriel ficou imobilizado, incapaz de avançar. Então, Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, desceu ao campo de batalha. E naquele instante, o demônio cometeu seu maior erro. Ousou desafiar também o príncipe dos exércitos de Deus. Miguel o encarou e declarou: "O teu reino de trevas termina aqui." A batalha foi implacável. O poder celestial colidiu contra as forças das trevas. O príncipe da Pérsia tentou resistir, mas foi abatido pela espada de fogo de Miguel. O inimigo caiu derrotado e a resistência foi destruída. Gabriel, então, pôde cumprir sua missão, porque quando Miguel entra na batalha, não há força nas trevas que possa impedir os planos de Deus. Você já conhecia essa batalha espiritual? Deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas descubram essa história. A luta que fez o inferno tremer. Um demônio tão poderoso que prendeu um anjo de Deus por 21 dias. Você já ouviu falar de uma batalha tão intensa que o céu precisou intervir diretamente? Daniel estava em jejum e oração há 21 dias, buscando resposta de Deus. Nada vinha, silêncio total, mas ele não parava, continuava orando, firme. O que ele não sabia é que no mundo espiritual, a resposta já tinha sido enviada no primeiro dia. Só que o anjo que trazia a resposta foi interceptado por um demônio poderosíssimo, chamado o Príncipe da Pérsia, uma entidade maligna que governava aquela região espiritual. Durante 21 dias, esse anjo ficou preso, lutando, resistindo. E aí, Deus envia o arcanjo Miguel, o general dos exércitos celestiais. Miguel desceu como uma bomba divina, cortando os céus, explodindo as trevas. A batalha foi tão intensa que o inferno tremeu. Demônios foram esmagados, correntes destruídas. E, finalmente, a resposta chegou até Daniel. Essa história te lembra algo? Talvez a sua oração pareça estar sem resposta. Mas pode haver uma guerra invisível acontecendo agora por causa dela. Não pare. O céu está lutando por você. Comente. Amém. Se você crê no poder de Deus. O que aconteceu com o soldado que perfurou Jesus? Nos evangelhos, após a morte de Jesus na cruz, um soldado romano perfurou seu lado com uma lança. Esse soldado é tradicionalmente identificado como Longuinho. A lenda diz que Longuinho tinha problemas de visão e, ao perfurar Jesus, o sangue e a água que saíram da ferida tocaram seus olhos, curando-o. Esse milagre levou Longuinho a se converter ao cristianismo. Abandonando a vida militar, Longuinho tornou-se um devoto seguidor de Cristo e, eventualmente, um mártir, sendo reconhecido como santo em várias tradições cristãs. A lança usada por Longuinho, conhecida como Lança do Destino, se tornou uma relíquia sagrada. Longuinho é lembrado como um símbolo de redenção e transformação pela fé. 72 mil anjos levantaram suas espadas quando Jesus foi crucificado. 12 legiões celestiais, armadas, prontas, esperando apenas uma palavra. Enquanto Jesus era espancado, zombado e pregado em uma cruz, os céus ardiam de fúria. Os exércitos do céu estavam na beira do juízo. Miguel gritou: "Deixe-me destruí-los." Gabriel chorava: "Eles não merecem perdão, que a terra seja consumida pelo fogo divino." Mas o trono permaneceu em silêncio. Com uma única palavra, Jesus poderia ter encerrado tudo. A terra teria se partido, Jerusalém cairia, a humanidade seria apagada. Mas em vez disso, Jesus olhou para o céu e clamou: meu Deus, por que me desamparaste?" O céu tremeu, o julgamento hesitou. E então: "Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem." E as 72 mil espadas foram abaixadas. Os anjos choraram, porque o amor fez sua escolha. Ele escolheu a cruz, em vez da conquista. Se você é grato porque Jesus escolheu a misericórdia, em vez da ira, comente amém e declare: "Obrigado, Jesus." Vamos inundar as redes com gratidão.